Então não importa, Jesus tem que estar dentro da tua vida, dentro da tua casa, dentro do teu lar. Aonde você estiver, Jesus tem que estar contigo, tem que andar lado a lado com você. Então a Bíblia vai dizer que souberam que Jesus estava ali naquela casa. Então imagine a multidão que se ajuntou ali. Se na multiplicação do pão e peixe era mais de 5.000 pessoas, imagine quantos estavam em volta daquela casa. Nós podemos ver, se Jesus estivesse aqui, a multidão já tomava todo esse lugar aqui, ia ficar gente do lado de fora, porque o povo se aglomerava em busca de milagre, em busca daquilo que Jesus poderia fazer. E Jesus está ali dentro daquela casa. No texto que nós lemos, vai dizer que ele estava ali e junto, veja que no versículo 2 diz assim, ó, que nem ainda nos lugares junto à porta eles cabiam. E Jesus fazia o quê? Anunciava a palavra. Porque Jesus fazia milagre, Jesus curava, Jesus expulsava demônio, mas Jesus, ele não perdia o foco, que era a palavra. Porque é a palavra que transforma o homem. A palavra que faz com que nós nos fortalecemos para chegar ao céu. Se você não busca na palavra, você vai ter um momento de exaltação, de estar bem, mas você corre o risco de fracassar. Por quê? Porque você tem que se estruturar na palavra de Deus. Cada vez que você lê a palavra, você está enchendo de Deus. Então Jesus, ele fazia os milagres, mas ele anunciava a palavra. Ele pregava, ele mostrava que o reino de Deus era chegado para o homem. Que ainda que o homem tivesse o pecado, ainda que o homem tivesse todo sujo por coisas erradas, com a alma manchada, Jesus anunciava que havia a transformação para o homem e ele poderia chegar ao céu. E Jesus está ali anunciando a palavra, quando o texto vai nos dizer que 4 amigos, 4 pessoas, 4 homens se ajuntaram para poder levar um de seus amigos, que era o quinto, que era paralítico, levar até Jesus, para Jesus curá-lo. Então, nós começamos a aprender aqui que você tem que saber com quem você anda, com os amigos que você escolhe nessa vida. Porque há muitas pessoas que estão contigo enquanto tu está bem, estão contigo enquanto tu está de pé, estão contigo enquanto tu está com o dinheiro no bolso, enquanto tu está conquistando as coisas. Mas se você passar por um momento difícil, muitos abandonam, muitos te esquecem, porque são amigos, se dizem amigos, mas no momento difícil eles fogem. Lembra a passagem de Gideão? Quando Gideão reúne o exército, Deus, ele fala o que para Gideão? Gideão, manda os covardes sair do meio do exército, que com eles não dá para te dar a vitória. E a Bíblia diz que muitos que estavam ali no exército de Gideão saíram porque eram covardes. Por quê? Porque estavam junto com Gideão, mas não estavam preparados para conquistar a vitória. Então nós temos que saber com quem nós devemos andar. Salmo de número 1, a palavra do Senhor vai dizer que é bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém, ou seja, não para no caminho dos pecadores. Quantas vezes a gente passa aí, tá aquela rodinha de pecadores ali bebendo e ali conversando, jogando conversa fora. Então não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Então o salmista, ele começa a escrever que é bem-aventurado é o homem, o varão, que não faz essas coisas. Então se você quer ser bem-aventurado, se você quer conquistar as bênçãos de Deus para a sua vida, tem que se afastar desses caminhos, se afastar de certas pessoas que não vai te levar à vitória.
e não vai te levar às conquistas. Não digo que você venha virar a cara, parar de falar, não. Mas não precisa você andar junto, lado a lado, parar e ficar gastando tempo. Então saiba filtrar com as pessoas que você se achega, se você se ajunta. Então a palavra vai dizer que os 4, aqueles 5, melhor dizendo, eles se programam para ir até Jesus, porque sabia que Jesus tinha poder para curar. E aqueles amigos colocam aquele paralítico no leito, na cama, carregam ele. Só que ao chegar próximo à casa onde estava Jesus, havia a multidão em volta da casa. Havia multidão ali que não tinha como eles se aproximarem de Jesus. Pela porta não dava para entrar, pela janela muito menos, porque todo mundo estava aglomerado. O texto não diz que eles desistiram. A Bíblia vai dizer que eles fizeram o quê? Subiram para o telhado. E ali eles abrem um buraco no telhado e desce o paralítico pela corda. Então, a gente vai aprendendo durante a pregação, durante o texto que nós lemos, que durante a nossa vida, a nossa trajetória aqui nesta terra, vai ter algumas vitórias, algumas conquistas, que vai ter a dificuldade, vai ter as barreiras, vai ter processos que muitas vezes você vai olhar assim e vai falar, poxa, como é que eu vou fazer para conquistar isso? Como é que eu vou fazer para alcançar esse meu objetivo? Só que muitos desistem, muitos abrem mão, porque diante da primeira dificuldade já querem o quê? Desistir. E aqueles amigos não, eles viram a multidão, viram que pela porta não dava para entrar, viram que pela janela era impossível. Eles então sobem no telhado, sem se preocupar muito com a dificuldade, porque imagine, subir no telhado já é difícil, você sem nada na mão, imagine ainda com uma cama, e ainda com um paralítico em cima. Mas eles não viram a dificuldade. Então o que Deus está nos trazendo nessa noite é que não devemos olhar a dificuldade, mas devemos olhar para quem nós estamos buscando. Eles estavam buscando Jesus Cristo. Então, diante da multidão, diante da porta que estava isolada, diante da janela que não dava para entrar, eles foram buscar descer pelo telhado, porque eles estavam olhando para Jesus. Queriam se chegar a Jesus para alcançar a vitória. Então, na vida nós vamos ter as lutas, as dificuldades, vamos ter o inferno que vai se levantar para tentar impedir a tua vitória, mas nós temos que ter o foco de chegar até Jesus Cristo e alcançar a nossa vitória. Porque aquela multidão em volta da casa, o que era mais fácil para eles ali? Olha, vamos voltar e para casa porque não dá. Tem muita gente aí, não tem como entrar. Ou poderia falar assim, olha, não, vamos esperar uma outra oportunidade. Não, eles falaram, não, vamos subir no telhado, vamos por cima. Se não dá pela porta, nós vamos pelo telhado. Mas nós vamos alcançar, nós vamos chegar até Jesus Cristo. Interessante que o texto ele vai dizer no versículo 4: e não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava e fazendo um buraco, baixaram o leito em que jazia o paralítico. Então veja, eles desceram o paralítico. Agora, como é que eles desceram o paralítico? Com uma corda. Ou seja, eles se prepararam, buscaram
um meio de fazer descer o paralítico. Então tem momentos que você tem que pedir sabedoria a Deus, para Deus te dar estratégia, para você alcançar a sua vitória. Porque tem situações que a pessoa às vezes fica tentando e se esquece de buscar Deus. Senhor, como é que eu devo fazer? Às vezes pede conselho a parente, a outras pessoas, e ao invés de receber palavra de sabedoria, algumas vezes recebe o quê? Palavra de desânimo, de contrário. E para com isso, não precisa disso não. Deixa disso, isso é bobagem. Então você tem que ter a sabedoria de pedir estratégica a Deus para tu alcançar a sua vitória. Porque para desanimar tem muitos aí neste mundo. Para te fazer desistir do seu objetivo, tem muitos aí neste mundo. Então até para pedir conselho, até para pedir orientação, você tem que ter a sabedoria. A Bíblia vai dizer que uma mulher, após o filho dela morrer, ela estava em casa com o filho adoeceu. A palavra diz que o filho estava com o pai, o filho começou a passar mal, o pai manda o filho para perto da mãe, e ali na casa o filho daquela mulher, ele morre. E aquela mulher então ela sai de sua casa e vai até o profeta Eliseu. E a palavra vai dizer que durante a caminhada, um dos servos falou para ela assim: olha, está tudo bem? E aquela mulher falou assim: está tudo bem. E continuou andando, mas o filho estava morto. Por quê? Porque você tem que saber a quem você vai contar os seus problemas, a quem você vai contar aquilo que você quer realizar na tua vida. Então até para isso você tem que ter a sabedoria. Então aqueles homens, eles se ajuntam ali, os amigos, desce o paralítico pelo telhado até onde está Jesus, bem no meio, passou à frente de todo mundo, um montão ali do lado de fora, desce pelo telhado. E quando desce pelo telhado, Jesus olha aquele moço naquela cama, e Jesus fala para ele assim, ó: perdoado estão os teus pecados. Por que Jesus falou isso para aquele homem? Se ele estava ali para ser curado. Jesus sabia que ele foi até ali, foi levado até ali pelos amigos para ser curado da paralisia. Um homem que não podia se mexer. Um homem que a Bíblia não diz a idade, mas como chamam de homem, já tem anos vivendo daquela mesma maneira. Jesus fala para ele assim, ó: perdoado estão os teus pecados. Por que Jesus falou isso? Porque Jesus estava ensinando todos que estavam ali, um texto até que a Yasmin trouxe aqui: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então quando aquele homem ele desceu até ali, Jesus fala para ele assim, ó: perdoados estão os seus pecados. Jesus estava falando para aquele homem que primeiro, e para todos que estavam ali, que primeiro tem que tratar da vida espiritual. Não adianta você querer que a sua vida financeira esteja bem se a tua vida espiritual não estiver bem. Vai dar errado. Não adianta a sua vida sentimental você querer que vai bem se a tua vida espiritual estiver um caos. Vai dar errado. Então Jesus poderia falar para ele: olha, levanta, toma tua cama e anda primeiro. Mas Jesus falou o que primeiro? Perdoado estão os teus pecados. Porque Jesus primeiro tratou a alma daquele homem. Por mais que ele queria o milagre, por mais que ele queria andar, por mais que ele queria que Jesus realizasse ali um milagre na vida dele, mas e a alma dele? E a tua alma? E a nossa alma? Ela tem que estar tratada.
ela tem que estar curada. Nós podemos até errar, mas a palavra do Senhor diz que o sangue de Jesus Cristo, ele nos purifica de todo pecado. Tem pessoas que às vezes erram e já quer sair da igreja. Não, errei, fiz isso e já tô... Não. Jesus, ele pode curar a tua alma. Jesus, ele pode fortalecer a tua alma, a tua vida espiritual. Então Jesus primeiro, ele trata a alma daquele homem. Diante de todos ali, Jesus está mostrando, olha, primeiro a vida espiritual. E alguns ainda questionam, mas quem é esse para perdoar pecado? Aí Jesus dá uma lição, olha, não é mais fácil falar, perdoados estão os teus pecados, porque ninguém ia saber se estava perdoado ou não. Porque alguns ali não estavam entendendo o que Jesus estava fazendo ali. Mas Jesus estava primeiro tratando da alma daquele homem e de alguns que estavam ali e entenderam a mensagem. Como você nessa noite está entendendo. Primeiro a nossa vida espiritual. Trate da sua vida espiritual primeiro. Busque primeiro o reino de Deus. E você vai ver que as outras áreas da sua vida vai tudo se encaixar no lugar certo. Tudo. Só cuidar da tua vida espiritual. Só se preocupar com a sua vida espiritual. E as demais coisas, as demais áreas da sua vida, Deus, ele vai trazer para você receber. Assim, Jesus foi fazer na vida daquele homem. Primeiro tratou o lado espiritual dele. Moço, perdoados estão os teus pecados. Purificou aquele homem. Depois ele foi e realizou um milagre. E hoje não é diferente. Quando nós cuidamos da nossa vida espiritual, palavra, culto, oração, jejum, louvores. Quem gosta de ouvir muito louvores. A palavra. Você vai estar cuidando da sua vida espiritual. E aí você vai ver as portas se abrir. Você vai ver as barreiras cair. Você vai ver que aquilo que estava amarrado ali, Deus, ele vai trazer para a tua vida. Porque primeiro você vê o teu lado espiritual. Primeiro você viu, entendeu que tem que cuidar da sua vida espiritual. E aí Deus, ele vai trazer, Jesus, ele vai trazendo, vai colocando tudo no lugar. Vai tudo dando certo. Às vezes aquilo que você queria conquistar, mas eu não tenho dinheiro, Jesus, ele vai trazer para a tua vida. Vai criar situações, condições para tu alcançar a vitória. Jesus falou para aquele homem, te digo, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Aquele homem, ele foi transformado espiritualmente e fisicamente. E até emocionalmente. Acredito até no meio da família. Porque quantas vezes aquele paralítico deve ter sido humilhado? Quantas vezes ele foi desprezado pelo povo? Quantas vezes olharam para ele e falaram, isso aí não vai dar em nada, vai morrer assim. Quantas vezes olharam para aquele homem paralítico sem produzir nada e desprezaram dele. Porque no mundo é assim. Enquanto você tem para dar, o mundo te agrada. Quando você está caído, quebrado, arrebentado, aí te deixam de lado. Fala que não tem jeito, que não tem tempo. Só que Jesus Cristo é diferente. Quando o homem está quebrado, arrebentado, Jesus, ele pega e restaura a vida do homem. Jesus tratou daquele homem, a alma daquele homem. Agora imagine quando aquele homem saiu dali e chegou em casa. A família, a alegria.
Aqueles que olhavam ele passando, sendo carregado, agora volta ele andando, carregando a cama. Porque tem pessoas que olham para a vida de outros e falam assim, esse não vai dar em nada. Como tem um dizer por aqui, não tem futuro. Só que quando o homem se achega a Jesus, o futuro dele já está preparado, abençoado. Porque Jesus prepara o futuro do homem. Então Jesus ele nos dá uma lição quando ele cura aquele paralítico. Perdoado estão os teus pecados. Então por mais que o inimigo ele tente te acusar, por mais que você venha falhar e o inimigo tente colocar na tua mente falando para você, olha, acabou a igreja, acabou isso, não adianta mais. Lembre-se que no céu Deus ele está olhando para você. O Espírito Santo de Deus ele pode trabalhar na tua vida e te fortalecer e te purificar. Então creia nessa palavra que Deus está nos dando nessa noite.